Tudo jóia, André. Teve um dia corrido ou essa época tá mais tranquila para você? Conta como é que estão as suas atividades antes da gente falar do seu livro. Corrido, muito corrido, porque a minha outra atividade profissional, ela não mudou praticamente nada, né? Ela continua do mesmo jeito e sempre tem algumas coisas a mais que às vezes acabam até acontecendo devido à pandemia, né? Então, para mim, assim, o meu ritmo de vida profissional na minha outra área de atuação, ela continua praticamente normal, entendeu? Claro que a gente está tomando todos os cuidados, né? Morrendo de medo aí, porque o negócio não é brincadeira. Mas a gente tem que continuar, né? Tem que continuar prosseguindo, tem que continuar trabalhando e fazendo o que cabe a gente, que é tomando os cuidados, né? Tomando os cuidados e deixando também as pessoas, né, que convivem com a gente também em segurança, né? Sim, sim. O que você tá, atualmente você está trabalhando aonde, André? Fora toda a sua atividade como escritor, né? Sim. Bom, a maioria das pessoas que conhecem o André Martinez, conhece o André Martinez como escritor, comunicador, palestrante e tal, que é essa área que eu já, esse ano agora em 2020, vão completar 14 anos, né, que eu estou nessa estrada aí, né. Só que, fora isso, eu ainda, há 20 anos, eu atuo no setor de telecomunicações, numa empresa multinacional da área de telecomunicações, e eu acabo dividindo, né, as minhas atuações aí, acabo dividindo a minha vida profissional aí. Durante o dia eu trabalho nessa empresa, já como eu disse, já há 20 anos, e à noite, nos momentos de folga, eu tenho a minha outra atividade aí, que é o que realmente me dá prazer, que é o que realmente eu gosto muito de fazer, que são os livros, as palestras, tal, né, as interações com a mídia, que são coisas que aconteceram na minha vida e que me deixam muito felizes, assim, que né, realmente a gente tem que ter alguma coisa que a gente gosta, que a gente se apoia, se inspira, tal, para continuar fazendo. E no meu caso é isso aí, né? Eu acho que tem tudo a ver comigo e é assim, uma coisa que eu tenho muito prazer de fazer, né? Talvez se não fosse isso, a gente não estaria conversando agora aqui, né? Por exemplo. Né? Muito legal. E olha, tem uma foto aí que a gente colocou, você abraçando aí todos seus livros. Vamos ver se a gente volta aqui. Eu quero ver essa foto de novo. E eu queria que, antes de você falar especificamente sobre o livro No Dia que o Leão Levantar, é isso? É no dia em que o leão se levantar. Se levantar, no dia em que o leão se levantar, que é um tema muito, de alguma forma, né? De alguma forma a gente vai lembrar muito dos dias que nós estamos vivendo hoje também. Mas antes dele, desses todos aí, qual foi o primeiro livro que você assinou e escreveu? O primeiro livro que eu publiquei foi o Top 10 Timão, foi em 2006, né? Eu sempre assim, Leandro, eu sempre fui uma criança... às vezes algumas pessoas falavam que eu era uma criança meio chata, sabe? Porque eu queria saber de tudo, eu queria pesquisar tudo. E eu gostava muito de futebol, né? Desde criança eu sempre gostei muito. E eu sempre tive o costume de guardar muito dessas coisas, tal, né? Aí eu sei que algumas pessoas falavam para mim, não, isso aí não vai levar você a lugar nenhum, isso aí não... Você fica guardando essas coisas, não vai te ajudar em nada na vida, tal, não sei o quê. E eu cresci... Tranqueira, tal... isso é bobeira, perda de tempo, tal, beleza. E eu cresci com essa, lembrando disso, né, tal. E aí chegou um momento da minha vida que eu tava passando por algumas dificuldades, assim, emocionais, tal, que na época eu tinha saído da empresa que eu trabalho hoje, praticamente o meu setor todo, ele saiu naquela oportunidade, teve uma crise muito grande e tal. E eu fiquei, acho que 4 meses fora, eu e vários dos meus colegas de trabalho lá, né. E aí eu notei que ali eu precisava fazer alguma coisa para me sair daquela situação ali que eu estava, e aí eu cheguei à conclusão que era o momento de eu juntar todas aquelas informações que eu tinha e juntar tudo aquilo e fazer um livro, né, até para mim poder mostrar para as pessoas que aquilo ia servir para alguma coisa, né, que ia dar algum futuro aqui que eu fiz, né? Foi a superação, foi o seu troco, né, ficou aquela voz na sua cabeça ali, isso aí é bobagem. Você falou, peraí, deixa eu fazer uma limonada aqui, bem gostosa, né? Muito mais do que isso, né? Além da superação em torno disso, teve também a própria superação de algumas pessoas que quando eu falei que ia produzir um livro e tal, muita gente falou, não, mas você é louco, você vai fazer livro? Ninguém vai ler livro seu, ninguém vai comprar livro seu, você tá louco, você tá brincando.
né? Você vai fazer vergonha, tal, né? Aí muitas pessoas me apoiaram, muitas pessoas estiveram do meu lado, mas algumas, sempre existem aquelas pessoas que não vão te apoiar, né? Sempre tem aquelas pessoas que são negativas, só que parece que querem mais te levar pro buraco do que te ajudar a levantar, né? E eu não ouvi essas pessoas, eu ouvi as pessoas que me apoiavam, eu ouvi as pessoas que falavam, não, continue, lute, vai em frente e tal. E eu fiz isso, né? E hoje, aí já para quase 14 anos, né? Depois eu tenho 18 livros publicados, estou caminhando agora para o 19º livro, acho que nos próximos meses, mais ou menos uns 200 mil livros vendidos, tanto no Brasil como em outros países, né? Já vendi livro para o Japão, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Angola, Portugal. Olha que bacana, pô, boa notícia, porque assim, a gente sabe que, de qualquer maneira, as pessoas leem sim, diferente do que fala, mas ninguém lê, tudo bem, a maioria talvez não leia, mas um grande número lê, então é por isso que é uma indústria que não para, né, por exemplo, a indústria, a editora de livros, né? Ela vem crescendo no Brasil ou está estagnada ou está diminuindo? Você deve ter esse dado. Não, hoje em dia está um mercado um tanto quanto complicado, Leandro. Sempre, para falar a verdade, sempre foi um mercado muito complicado, o mercado editorial, né? Porque o Brasil não é um país assim que tem leitores assíduos, estão em grandes quantidades, né? Existe sim uma boa camada da população que gosta de ler, tem uma outra camada da população que gosta de ter livros temáticos, que foi o meu caso desses primeiros livros, né, livros ligados a clubes de futebol, então muita gente gosta, muita gente quer comprar como souvenir, como lembrança, como um artigo do seu time e tal, né, existe isso também. O que é legal também. Mas o brasileiro em si, ele não é assim muito leitor, né? Ele dá prioridade para outras coisas. Então já é um mercado assim que não é um mercado muito grande. E com o advento hoje das redes sociais, né, do celular, da internet, essas coisas, então isso ainda piorou um pouco, essa situação ainda, né? E acho que até a própria cultura, né, do Brasil não é uma cultura que não leva muito a isso. Por exemplo, eu estive nos Estados Unidos e eu vi um único morador de rua nos Estados Unidos. E esse morador de rua que estava nos Estados Unidos, ele estava lendo um livro, entendeu? É uma coisa assim, praticamente tópica do que acontece aqui no Brasil, né? Mas, assim, eu tenho um ideal, eu tive um sonho lá atrás, eu concretizei esse sonho, realizei esse sonho com os livros que eu publiquei. Eles abriram as portas para mim, para eu ser o que eu sou hoje, ser reconhecido da forma que eu sou e ter construído tudo que eu construí nessa carreira. E eu continuo nesse meu ideal, sendo difícil ou não, sendo um mercado estreito, tal, sendo restrito também, né? Eu continuo lutando, eu continuo publicando, né? Hoje eu tenho a minha própria editora, a editora André Martinez, então eu já tenho acho que 5 trabalhos, né, que são feitos pela minha própria editora. Cheguei a ter contrato com 5 editoras diferentes na época, alguns anos atrás, né, quando eu ainda não havia aberto a minha editora. Então, assim, é aquilo que eu sempre vou acreditar, assim, entendeu? A tecnologia, ela pode existir, ela pode caminhar passos largos aí, as pessoas podem preferir o celular, podem preferir os meios tecnológicos, mas o livro é uma coisa muito legal, né, cara? É uma coisa muito agradável, né? Você tem todo aquele trabalho, todo aquele processo, tal, de você fazer, você revisar, você pesquisar e tudo mais. E depois você vê tudo aquilo montado, né? Você vê que, tudo aqui, que tem uma ideia, tem uma identidade aqui, entendeu? Tem uma ideologia aqui, tem um trabalho muito grande. Depois você vê isso tudo pronto e na mão das pessoas, e pessoas gostando disso, te elogiando por isso, eu acho que é uma coisa que não tem preço, entendeu? Pelo menos isso para mim é maior do que os valores financeiros que isso pode me retornar. Entendeu? Olha aí, esse é o André Martinez. Você que está assistindo essa entrevista agora, o André já lançou diversos livros, mas esse livro, No Dia em que o Leão se Levantar, você trata de um assunto, de um tema real, né? Mas com pitadas, um estilo de ficção, né, André? Vamos começar a falar do livro, porque o momento que a gente vive, de todo mundo estar com medo, também tem um pouco a ver com a história deste livro, né? Agora é com você, André. Como é que você
sem dar os spoilers, né? Mas eu queria que você falasse sobre esse livro e que talvez despertasse o desejo das pessoas de lerem, né? Muito legal o tema. Mas agora é com você. Eu queria que você apresentasse esse tema, André. Ah, legal, Leandro. Até queria te agradecer pela oportunidade de estar falando de novo desse livro, que é um dos grandes sucessos, né, da minha carreira, assim, tanto em vendas e tal, mas também pelo trabalho que foi realizado, né? Esse livro eu acabei conhecendo o Hospital Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante, aqui em Mogi das Cruzes, através dessa minha outra atividade profissional, e eu acabei pegando amizade com algumas pessoas ali e tal, e aí você começa a ouvir uma história, ouvir outra tal, e teve uma pessoa em especial lá, um rapaz chamado Marco Antônio, que trabalhava lá, e ele começou a me contar as histórias mesmo, assim, de uma forma mais íntegra e tal, a respeito do que havia ocorrido lá. Para quem não sabe, o Hospital Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante foi uma colônia de rancenianos, né, no século passado, fundado na década de 20, até início da década de 80 ainda funcionava como os antigos leprosários, né, que se falavam, né, que eram os locais... Aqui em Mogi, né, o pessoal mais antigo, ou nem tão antigo assim, sempre se refere ao Dr. Arnaldo Pesutti como lá no leprosário, né? Exatamente. E assim, é uma coisa, Leandro, que aconteceu tão próximo da gente, assim, bem dizer, no quintal de casa, né, para nós que somos mogianos, e quase ninguém sabe, poucas pessoas sabem, né, como você mesmo frisou, pessoas mais antigas sabem e tal. No passado, a ideia que se tinha do Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante era um lugar que você não podia ir porque tinha pessoas leprosas lá, ponto, e ninguém sabia mais nada a respeito disso, né. E aí um preconceito gigante, né? Assim, o pessoal tinha até tinha medo. Tinha medo total, né? Assim, esse preconceito era a palavra de ordem para os leprosários, né, antigamente, né? Porque assim, as pessoas, hoje em dia é uma doença que você trata, né? A hanseníase trata em posto de saúde, com 6 meses de tratamento a pessoa já está liberada, já está curada totalmente da doença. Mas isso na época, né, no século passado, em épocas mais remotas, as pessoas não sabiam o que era, não sabiam como lidar. Então, o tratamento mais eficaz era a segregação, né? Era excluir da sociedade os doentes para que essa doença não fosse proliferada para outras pessoas. O isolamento, né? A gente pode fazer um parênteses, André? Dá para a gente definir o que é a hanseníase, que tipo de doença é? É uma doença de pele, Leandro, é uma doença de pele, é uma doença muito antiga, milenar, desde a época de Jesus Cristo. Você que é um cara que eu sei que você gosta muito de filmes, tá? Eu sei que você assistiu Ben-Hur, certo? Assistiu Ben-Hur. Ben-Hur. Isso, teve a refilmagem agora, né? Primeiro teve o Ben-Hur, acho que em 1957, parece que era o Charlton Heston fazer o papel Charlton Heston. E aí teve a refilmagem agora, né? Uns 3 anos atrás, acho que 2016, mais ou menos, se não me falha a memória, que até o Rodrigo Santoro fez o papel de Jesus Cristo e tal. Bela pedida, hein, pro final de semana, ver a nova versão do Ben-Hur, hein? Quem não viu? E o Ben-Hur, ele é um filme com uma história bíblica, né? Até da época de Jesus Cristo e tal. Tem o próprio Jesus, né? Até no filme. E ele tem uma parte do filme que ele fala sobre o Vale dos Leprosos, né? Que é onde eram levados os doentes, na época os leprosos, né? Que tinham a chamada lepra, né? Que é uma doença de pele que ela acaba atrofiando nervos, né? Fazendo pontas da orelha, do nariz caírem e tal, né? Atrofia os pés. Enfim, é uma doença que ela, fisicamente falando, ela é muito feia, né? Para pessoas em estágios avançados, né? Que ela acaba deformando a pessoa, né? E naquela época, na época de Jesus tal, isso é um estigma que vem por muitos anos, e para falar a verdade, até hoje tem gente que ainda acredita nisso. Acreditava-se que o doente de hanseníase, da lepra, ele era um amaldiçoado divino, entendeu? Era alguém que tinha algum pecado muito grande, tinha cometido alguma falta muito grande com Deus, e Deus estava colocando o castigo naquela pessoa, colocando a doença, a lepra, né? Que é transmitido por um bacilo chamado Microbacterium leprae, que ele conseguiu ser isolado no ano de 1823 por um médico chamado Gerhard Hansen, e por isso a doença passou a ser chamada como hanseníase, né? Em homenagem a esse médico norueguês. E essa doença foi uma doença que, com o passar dos anos, ela
o preconceito ela não deixou de existir, entendeu? Quer dizer, por 2.000 anos ou mais existia já a doença, né? E só em 1823 é que se identificou. O bacilo, né? Conseguiram isolar o bacilo e tal, e ela passou a ser tratada como hanseníase anos depois, em homenagem ao Gerhard Hansen, né? Certo. E para você ter uma ideia, Leandro, hoje em dia e até previsto isso em Código Penal, né? Você não pode chamar um doente de hanseníase de leproso, você não pode se referir a ele usando essa palavra, né? Ele pode até te processar, tal, da mesma forma que existe um preconceito racial, de gênero, essas coisas, você também não pode chamar o doente de hanseníase de leproso. Por quê? Porque isso acabou se tornando muito ofensivo a eles, né? Demais da conta de ofensivo a eles. Porque até na cultura popular brasileira, né? Se você vai xingar alguém, os caras falam, leproso, desgraçado, não sei. Tem esse tipo de coisa, né? É um xingamento daqueles, assim, né? Que o pessoal entende. Então, quer dizer, as pessoas elas se xingam, né? Utilizando uma doença que devastou sociedades, famílias e tudo mais, né? Então isso é uma coisa ofensiva para quem é doente. E então a gente tem que aprender isso em primeiro lugar. A gente não vamos nunca usar esse termo, né? Leproso quando a gente for se referir. É hanseníase e hanseniano. Né? Esse é o termo correto. E aqui em Mogi, né, instalou-se, então, o Dr. Arnaldo Pezzuti nasceu para ser um hospital voltado ao doente de hanseníase. É isso? Em 1920? Exatamente. O hospital ele começou a ser construído em 1924. Na realidade, antes, ele era usado para tratamento de tuberculose, que era a doença mais temida até então, né? A tuberculose. Sim. Era considerada ainda pior que a própria hanseníase. Mas chegou um momento que o Brasil, na década de 20, né, do século passado, do século 20, acabou tendo uma pandemia, né? Que é uma palavra que a gente está ouvindo muito aí hoje em dia, só que naquela época de hanseníase, pessoas contaminadas e tal. E o governo brasileiro não sabia o que fazer para conseguir controlar essa doença. E existia um medo muito grande, né? Porque ninguém morre de hanseníase, Leandro. As pessoas não morrem de hanseníase, né? Mas eu costumo dizer que a pessoa que contrai a doença, e principalmente quem contraiu nessa época, ela não morria no corpo, mas ela morria na alma, né? Porque a partir do momento que ela tinha essa doença, principalmente nessas épocas mais remotas, a vida dela acabava, porque ela era obrigada a se separar da sociedade em que ela vivia de uma forma compulsória, né? Então, o Brasil estava com números alarmantes de hanseníase naquela época, não sabia como tratar, a única maneira era o isolamento social, mas um isolamento social compulsório, né? Aí começou a ser construído grandes colônias no Brasil. Aqui em Mogi construíram o Hospital Dr. Arnaldo, não era, né, na época não chamava, né, Hospital Dr. Arnaldo, era o Hospital Santo Ângelo, uma coisa assim, e que foi destinado ao tratamento dessa enfermidade, né? Foi entre 1924 e 1928 que o hospital foi construído. Olha, é dramático, de verdade, né? Porque agora, lá na década de 20 do século passado, né? E olhando em perspectiva hoje, né? Hoje em dia, quer dizer, estava correta esse isolamento? Era só o que tinha a se fazer, ou foi um erro, ou foi descoberta a cura para hanseníase? Vamos olhar, né, André, fazendo uma análise aqui do que foi feito naquela época. Foi acertado ou foi um erro? Então, na sua opinião? Hoje em dia, no ano de 2020, eu falo que foi um erro e qualquer pessoa vai falar que é um erro, né? Por quê? Porque naquela época as pessoas não sabiam como lidar com a doença, não sabia como tratar ela, não sabia nem ao certo o que era essa doença, não existia cura, né? E o Brasil, no caso, ele seguiu os métodos de tratamento dos países europeus, entendeu? Relacionados à doença e o que o resto do mundo fazia, né? Que era o isolamento. Tanto que os Carvilles, né, que são os locais destinados lá aos doentes, lá, que são chamados dessa forma, é um método inglês de tratamento, né, que foi trazido aqui para o Brasil, né? Foi um erro muito grande, porque eram pessoas doentes, que na realidade, muitos que estavam ali
não tinham a doença, né? Porque o negócio funcionava assim de uma forma estranha, até desumana, mas era o que acontecia. E essa era a mentalidade da sociedade na época. Então não dá pra gente dizer que foi um erro tal, porque foi um erro, mas isso era um pensamento geral, era um senso comum naquela oportunidade, né? Então, por exemplo, vamos supor que nós dois fôssemos irmãos, a gente vivesse na mesma casa. Eu era um doente de hanseníase, certo? Eu era um doente. Você não era. Mas mesmo assim você era considerado um doente de hanseníase porque você morava na mesma casa que um hanseniano, entendeu? Então, muitas vezes, não só o doente da hanseníase ia parar no hospital e ficava preso lá pro resto da vida. Às vezes os seus parentes também iam, entendeu? Por quê? Porque bastava você ter o menor contato com o doente de hanseníase que você, pela sociedade na época, você já era considerado um doente de hanseníase. Então, é um erro muito grande. Existia um medo muito maior da doença do que a doença realmente fazia nas pessoas. Hoje, nós sabemos que cerca de 90% da população mundial possui anticorpos que são suficientes para o combate do... Eu já ia falar coronavírus, cara. Para o combate da hanseníase. Mas aí, esse número que você acabou de falar, que 90% da população tem os anticorpos, foi por vacina ou por a imunização de rebanho? Como que a gente pode ter essa certeza desse número aí? Quer dizer, a grande maioria, mais de 90%. Como é que se deu? É um número da Organização Mundial de Saúde, né? Assim, eu não sei, eu não posso falar muito aprofundadamente porque eu não sou médico, né? Então, assim, mas eu vou me basear pelos dados do que os médicos me falaram, que não existiu vacina para essa doença, mas foi a própria, como é que eu posso dizer assim, foi a própria mutação da genética humana, a evolução da genética humana, né? Porque com o passar dos anos, o organismo da gente tende a evoluir em termos de defesas, em termos de ataque a doenças, essas coisas e tal, né? Então, foi a própria evolução da genética humana que permitiu hoje a gente estar no estágio desse aí, de cerca de 90% de pessoas com anticorpos suficientes para combater o bacilo de Hansen, né? Que é o causador da hanseníase, entendeu? Legal. André, e o livro? Você, que você pode... Algumas passagens do livro, nós temos umas fotos aí de uns bebês, né? De umas crianças. Conta um pouquinho do livro, e depois eu quero que você diga como as pessoas que se interessarem pela história podem ter acesso ao livro. Mas vamos falar um pouquinho do teu No Dia em que o Leão se Levantar. Esse livro ele conta histórias, né, ocorridas dentro do Hospital Dr. Arnaldo Pesutti de Cavalcante, só que ele é uma obra de ficção baseada nessas histórias reais que aconteceram lá dentro, né? Então vamos dizer assim que 90% desse livro são histórias que realmente de fato aconteceram, mas com nomes diferentes, né? Por quê? Porque muitas dessas pessoas que viveram essas histórias já faleceram, outras pessoas já haviam falecido quando eu comecei a fazer história. Algumas pessoas remanescentes daquela época, às vezes falhavam em datas, falhavam em situações, falhavam em nomes e tal. Então, para você fazer um livro com histórias 100% reais, você precisa ter 100% de certeza de todos os detalhes, né? E eu não tinha 100% de certeza de todos os detalhes, e eu também não tinha, vamos dizer assim, a liberação por respeito de todas as pessoas de colocar o nome delas nessas histórias, os nomes reais e tudo mais, né? Ainda mais porque muitos faleceram já. E um outro ponto que foi fundamental, que eu decidi em fazer um livro ficção baseada nos fatos reais, foi que na ficção eu consegui dar alguns finais felizes para algumas dessas pessoas que gostariam de ter tido e não puderam ter. O livro se chama No Dia em que o Leão se Levantar. Quem me contou essa história foi um senhor que tocava cavaquinho, o nome dele era Divino Faustino. E ele tinha as mãos todas atrofiadas, assim, então, mas assim, ele tocava o cavaquinho muito bem. E ele me contou assim que um dia os pacientes entraram lá estavam lá no hospital, né? Se rebelaram lá, eles queriam sair do hospital, queriam liberdade e tal. Olha. E aí existe até hoje, né, um campo de futebol lá com esse leão que você está mostrando aí, que é o símbolo, né, do time de futebol que existia lá na época. Esse leão deve ter uns 90 anos, Leandro, mais ou menos, entendeu?
E aí um dos diretores lá da colônia reuniu todos os doentes lá que estavam se rebelando em volta do leão e falou assim, olha, vocês só vão sair daqui no dia que esse leão se levantar. Que era uma metáfora, né, que ele estava usando para dizer que os pacientes nunca iam sair dali, porque como que um leão de concreto ia se levantar, né? Olha. Então, e aí esse senhor contou isso para mim e falou assim, só que hoje em dia, ele falou, eu entro e saio daqui a hora que eu quero e o leão continua sentado, sabe, assim, com um ar de vitória e tal, assim, né? E, pô, isso para mim foi uma lição de vida, né? Porque eu pensei, pô, o cara passou por tantas agruras aqui, tantos problemas, dificuldades e tal, perdeu a liberdade dele ainda jovem, ele foi morar lá em 1957, e eu tava conversando com ele em 2008, mais ou menos, né? Lógico, ele já continuou morando lá dentro, muitos, né, continuaram morando lá dentro, porque você imagina, o cara tá morando 50 anos lá dentro, ele vai de uma hora para outra sair de lá e não tem nem onde morar, não tem nem onde seguir. Então muitos continuaram lá e ele foi um desses. E eu pensei, falei, poxa, o cara passou por tudo isso e ele ainda se sentiu vencedor no final da história, no final de tudo, né? Sensacional, e ele falou para mim que ele entrou no hospital por livre e espontânea vontade, né? Aí eu falei para ele, entre aspas, ele se entregou, ele foi, né? Ele foi com as próprias pernas lá, né? E eu falei para ele, seu Divino, mas se fosse hoje em dia, você faria a mesma coisa? Você se entregaria e tal? Ele falou, sim, eu me entregaria, sim, voltaria a fazer tudo de novo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque aqui eu conheci o grande amor da minha vida, tá? E começou a chorar e tal, e começou a soluçar. Eu falei, caramba, matei agora o velho, né? Pensei comigo, né? Falei, pelo amor de Deus. Hoje a gente olha com outra perspectiva, né, de distanciamento, e realmente são histórias que você fala, puxa, mas ao mesmo tempo, né, André, agora vamos lá para o que nós estamos vivendo, né, André? Em alguns momentos, em 2020, né, estamos em 2020, parece que a gente não tem resposta nem da ciência direito para o que nós estamos vivendo, porque a ciência também está titubeando, ela não conhece a fundo esse vírus, não tem a vacina, que paralelo que dá para fazer, né? Quer dizer, a ciência está correndo atrás do prejuízo, como na época da hanseníase. Sim, o que dá para a gente pensar é a fragilidade do ser humano, né? Quanto nós somos frágeis, né? O ser humano, muitas vezes, ele se acha muito poderoso, muito prepotente e tal, né? Mas já está mais do que provado aí que a gente pode ser vencido por seres que a gente nem enxerga, né? No caso, é a hanseníase, era um bacilo, você não enxerga, o próprio coronavírus também não. Então existe eu acho que em toda dificuldade existe uma forma da gente aprender alguma coisa, né? E também tem um termo, Zeitgeist, quer dizer, é o pensamento da época, né? Sim. E pode ser que daqui a 5, 10 anos, André, pode ser que a gente olhe para o que a gente está vivendo hoje e fala, puxa, que pena, passamos por isso, mas erramos, a ciência nos pregou uma peça, diz que todo mundo, quer dizer, pelo amor de Deus, eu não estou aqui, ninguém quer pagar para ver, e eu também não. A gente toma cuidado, a gente se isola, a gente põe a máscara, a gente lava a mão, faz tudo que estão mandando. Sim. Mas eu confesso, eu não tenho medo nenhum, né, de abrir o coração. Às vezes eu falo, puxa, será que é isso mesmo? Bom, mas não vou pagar para ver, né? Tomara que daqui a alguns anos a gente tenha certeza de que a história não era tão forte como tá, né, como tá todo mundo, né, dizendo aí, né? Porque aí a gente vai ter certeza que vão ter menos pessoas infectadas e tudo mais e que o risco vai ser menor, né? Eu acho que vão acabar chegando, sim, numa cura e tal, mas a gente sempre tem que aprender, né, Leandro? A gente sempre tem que ficar ciente, a gente tem que sempre ter que se aprimorar e tal, né? E a gente nunca tá seguro, né, das situações que podem acontecer. Né? Verdade. Olha aí o livro, tá aí a capa do livro, no dia em que o leão se levantar, que foi uma frase que foi colocada ali na época, né, pelo o Bedel lá, né, o cara, ele tomava conta dos doentes do Dr. Arnaldo Pesutti, o antigo era chamado de leprosário aqui
em Mogi. Belo livro, história né, a gente olhando, né, claro, foi um sofrimento para tanta gente, mas olhando assim como ficção, né, como a história contada, uma história interessantíssima, hein, André? Parabéns pela sua curiosidade. Eu acho que isso te move também. A curiosidade é que faz você escrever os livros, né? André, parabenizar o seu trabalho, viu, André? Como é que as pessoas podem ter acesso aos seus livros, André? Assim, muitos dos meus livros estão esgotados já, viu, Leandro? Principalmente os livros de futebol, tá? As pessoas acabam encontrando mais em sebos, assim, tal, ou pela internet, né? Esse livro especificamente aí no dia em que o Leão se levantar, ele aqui em Mogi das Cruzes, as pessoas podem comprar ali no Patão, é o ponto de venda exclusivo, né? Épica Patão, ali, jornais e revistas ali no centro de Mogi, ali, né? Ali perto na antiga rodoviária ali de Mogi das Cruzes. Esqueci o nome daquela praia. Firmina Santana, não é isso? Isso. Então, é ali. As pessoas podem adquirir o livro ali. E uma coisa que é legal, Leandro, só para finalizar aqui, nós fizemos um trabalho com esse livro, né? Em conjunto de parceria com o Jornal Diário de Mogi. E toda, né, a arrecadação das vendas desse livro aí foram destinadas lá para os remanescentes daquela época lá do hospital, né? Então a gente conseguiu fazer, além de fazer um trabalho, um resgate histórico aí muito bacana, um trabalho social também em torno deles, né? Que eles precisam bastante também. Então foi uma coisa que eu fiquei muito feliz também, muito agradecido. Olha que bacana. Quer dizer, ainda tem gente morando lá, vinda da época do hospital. Ainda tem, ainda sim. São poucos, né? Poucas pessoas, né? Mas ainda tem bastante gente ainda que... Desculpa. São poucas pessoas, mas ainda tem algumas pessoas ainda que moram lá, entendeu? São senhores, né? Já com 80, 90 anos e tal, né? Infelizmente, com o passar do tempo aí, eles acabam falecendo, né? Tal, mas ainda tem gente ainda que viveu esse período todo lá, sim. Isso aí, olha aí, as histórias da nossa cidade. O André Martinez, sempre com bons livros, e em breve vamos deixar já marcado, isso já faz tempo, né, André, que a gente vai falar sobre a Taito. Esse livro eu quero muito conversar com você. Ah, legal, esse aí é um projeto aí que deu uma atrasadinha aí, né, devido às circunstâncias aí, né, que estão acontecendo aí, mas em breve vai rolar. Também outro resgate histórico bacana, outro livro também diferente, né, de tudo que eu já fiz até hoje. E foi coisa que fez parte da vida de muita gente, né, principalmente o pessoal que viveu a geração de ouro aí da década de 80, aí, né, do auge do fliperama e tal, com certeza vai gostar bastante. Bacana, tá combinado. André Martinez, obrigado pela sua participação, prazer falar com você mais uma vez. Obrigado, Leandro, eu que agradeço, valeu. A PolyPet comunica, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há indícios de que cães e gatos possam contrair ou transmitir o Covid-19. Não abandone o seu pet, peça seus produtos via delivery sem sair de casa. PolyPet Delivery, peça por WhatsApp 12 3904 5777.